श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रमण देव की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
Espera uma garrafinha de água, por favor. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatame Shrimad Bhaktivedanta Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Vanayiti Namane Vachaka Patarvyasya Pripasindhve Vachaka Hitanam Penebhyo Vaishnavi Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktivedanta Shri Gopi Sanatana Bhakti Raghunath Shri Gopala Bhakti. Primeiramente, gostaria de prestar mais humildes respeitosos reverências ao mestre espiritual Nityalila Pravishtam Vishnu Pada Shatrasal Shishmashila Bhaktivedanta Purnaranga Goswami Maharaj, também a Shripada Bhaktivedanta Vana Maharaj, os nossos mestres, todos os Vaishnavas, Vaishnavis aqui presentes, devotos e devotas, convidados, minhas reverências a todos. Shripada Bhaktivedanta pediu para eu falar algumas palavras, que ele é muito misericordioso. Então, eu vou utilizar essa oportunidade para tentar me purificar a minha língua, a minha existência, né? Porque essa é a forma de a gente purificar a nossa existência. A gente fala sobre Deus, sobre os passatempos de Krishna, sobre os Vaishnavas, e principalmente se a gente está repetindo as palavras dos Vaishnavas, né? Essa é a forma adequada de se fazer isso, né? Shripada Bhaktivedanta Maharaj, hoje de manhã a gente foi ao parque do Utinga, né? E lá a gente, depois de uma caminhada, a gente sentou e ele falou assim, um Harikata belíssimo, né? Ele estava falando qual a importância de a gente ouvir Harikata de um Vaishnava, né? Da gente ouvir falar sobre Deus, ouvir sobre essas palavras que tratam dos assuntos transcendentais de uma pessoa autorrealizada, né? Uma pessoa que venha de uma linha de sucessão discipular, de mestres e discípulos fidedignos, para que esse conhecimento seja trazido de forma pura, né? Ele estava falando que o leite, ele deu o exemplo do leite, né? O leite é muito saudável, nutritivo, né? É bom para a saúde, mas quando ele é tocado pelas presas de uma serpente, quando a cobra toca o leite, né, e o veneno é tocado ali, então aquele leite se torna algo que vai destruir, né? Na verdade vai matar, você pode ficar muito doente e morrer, né? E ele estava falando sobre isso, sobre como a nossa vida espiritual ela é algo delicado também, né? A gente deve ouvir esse Harikatha de uma fonte que seja autorizada, né? De uma fonte que tenha essa realização, né? Então essa é a importância de a gente ouvir sobre esses assuntos de uma fonte autorizada, de alguém que tem conhecimento da verdade, né? E tem várias características, as escrituras falam das várias características de um guru fidedigno. Como a gente vai poder reconhecer um guru fidedigno? Existe um livro, O Princípio de Shri Guru e Serviço a Shri Guru. Você pode levantá-lo, Lili, por favor? Esse livro é maravilhoso, se vocês puderem adquiri-lo. Ele fala sobre Guru Tattva, é maravilhoso assim. Fala sobre como a gente pode, quem a gente deve ouvir, como a gente deve se relacionar com o mestre espiritual, quem é o discípulo perfeito, né? Como o discípulo deve se relacionar com o Guru, né? Então a gente tem essa oportunidade aqui hoje de ouvir de Shripada Bhaktivedanta Vana Maharaj, né? Que é um discípulo perfeito e, portanto, é um mestre espiritual fidedigno, perfeito, né? Se a gente ouvir o que ele vem falar, ele diz que a gente não precisa nem entender, né? Porque na verdade, isso que a gente vai ouvir vai causar uma impressão, no nosso coração, né? A gente pode ler os livros, a gente pode adquirir algum conhecimento,
né? Mas a figura do mestre espiritual, e a gente ouvir do mestre espiritual diretamente, né? Isso é Shabda Brahman, ou seja, é o som transcendental, né? Esse som vem direto de Goloka Vrindavana. O mestre espiritual, o Vaishnava, o Guru fidedigno, ele está falando e, na verdade, ele está como um alto-falante, né? Ele está transmitindo as boas novas do mundo espiritual. Ele está trazendo aquelas palavras que vêm do mundo espiritual. Ele não é uma pessoa comum que simplesmente está vivendo, está ganhando a vida de alguma forma, não. Ele vem com um propósito específico do mundo espiritual, né? Então, para a gente ter acesso a esse mundo espiritual, a gente precisa se conectar com essas personalidades, servir essas personalidades, né? A gente tem essa oportunidade hoje de entregar os nossos ouvidos para o Bhaktivinoda Maharaj, entregar o nosso coração, né? Tentar aplicar alguma coisa que a gente ouviu hoje, tentar aplicar na nossa vida, né? Os Vedas, eles foram compostos em benefício de todas as divas, né? Vyasadeva, ele escreveu os Vedas, ele é guru, né? Ele escreveu os Vedas e em benefício de todas as divas, né? E a gente tem que ouvir de uma fonte fidedigna, a gente tem que ouvir de um mestre espiritual, né? De um mestre espiritual presente, isso é muito importante. Ele estava falando, a gente pode ouvir Harikatha, a gente deve ouvir o Harikatha, mesmo online e tal, né? Mas é muito importante a gente buscar estar na presença do mestre espiritual. E ele falou, vocês, e isso se aplica a esse momento aqui, vocês não estão aqui por causa da vontade de vocês, ou porque vocês compraram uma passagem, como tem vários devotos que estão aqui de outros lugares, né? Ou porque vocês, pela vontade de vocês. Na verdade, vocês foram atraídos por essas impressões que foram feitas em vidas passadas, né? E vocês estão aqui hoje para ouvir esse Harikatha por essas impressões, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Hoje é um dia muito auspicioso na nossa vida espiritual, né? Um dia muito auspicioso, né? E algo que é importante também, nas outras formas de vida, é muito difícil de a gente obter qualquer benefício assim, que a gente não tem. Como ele estava falando ontem, a pedra ela não tem consciência, né? Os animais ele têm uma consciência encoberta, mas na forma humana a gente pode agir de maneira consciente no sentido de alcançar esse objetivo, a meta máxima da alma, que é servir a Deus, né? A gente pode entender quem a gente é, né? Isso tudo, na verdade, a gente está nessa forma humana pela misericórdia de Krishna, né? E pelas impressões que aconteceram em vidas passadas na nossa alma, né? E hoje a gente está aqui, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Essa vida humana é muito rara, né? Os Vedas falam que existem 8.400.000 espécies de vidas, né? Pelas quais a gente já passou até estar nessa forma humana. E nessa forma humana a gente tem essa oportunidade de ouvir Harikatha. E quantos humanos tem no mundo, né? Tem bilhões, mas quantos estão? E em Belém, quantos tem? Né? Tem muitos, né? Eu não sei quantos são, milhares. Mas, quantos estão aqui hoje? Né? Nós somos uns 25 aqui, poxa, né? Como somos afortunados. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, ela é muito rara, né? Então a gente deve entregar os nossos ouvidos às palavras do Bhaktivinoda Maharaj. Hoje a gente pode deixar com que as palavras que emanem da boca de lótus dele causem essa impressão no nosso coração. Vamos Premanande. Hare Krishna. Mais uma vez, me sinto muitíssimo afortunado e muitíssimo feliz por esse momento que, como o Prabhu falou, é um momento único e é um momento raro, né? Imaginem vocês que eu não sei por que mereci este momento, que eu não tenho qualificação nenhuma para isso, mas eu mereci este momento de alguma forma por uma misericórdia sem causa, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, a todos os Vaishnavas que estão aqui presentes e a Srila Bhaktivedanta Varun Goswami Maharaj, que escolheu estar aqui
em Belém, né? Ele poderia estar em qualquer outra capital do Brasil, né? Só que ele decidiu vir aqui, né? E não é uma coisa comum isso, né? Imaginem vocês que uma pessoa como ele está 100% conectada com Deus, com Krishna. Então Krishna está com ele 100% e Krishna está guiando ele também, né? Então Krishna anda com ele. E hoje Krishna está aqui presente porque Maharaj está aqui presente, né? Isso é um momento muito especial, eu nem consigo conceber, na realidade, com as minhas limitações, esse momento que eu estou vivendo agora. E eu só tenho a agradecer por toda a misericórdia e espero que vocês possam também, né, pegar esse néctar nesse momento especial, que é um momento que pode transformar a vida de vocês por completo. Imagina, Maharaj está aqui conosco agora, aqui presente. Então vamos aproveitar cada segundo de associação com o devoto puro de Krishna e com seus servos que estão aqui presentes. Então eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, né, dos convidados que vieram, e Srila Bhaktivedanta Vanaga Swami Maharaj por esse momento. E eu acho que Krishna tem um plano nisso, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Bhuvi Sarvavikakanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namaha Bhakta Vihina Parada Lakshay Khiptascha Kamadi Taranga Madhai Kripamai Tvang Saranam Papanam Brinde Namaste Charanarvindam Brinde Namaste Charanarvindam Brinde Namaste Charanarvindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasam Badami Radham Karuna Bharadra Tato Mamannasti Gatirna Kapi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of my Gurupad Padmo, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavamam Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silanand Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satismad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakas Siddhar Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Sata Shishma Bhaktivedanta Brahman Goswami Maharaj e Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Sata Shishma Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, também ofereço minhas humildes e respeitosas reverências a Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Sata Shishma Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshasi Dev Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos os meus convidados aqui essa noite presentes, minhas reverências. So just I want to speak few words because you are very close to Rupa Goswami Pad's disappearance day. It was very near and death of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então eu quero só falar algumas palavras a respeito de Srila Rupa Goswami Pad, que é um companheiro muito querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. All Gaudiya Vaishnava, when they utter the name of Rupa Goswami Pad, they are completely intoxicated with their great fortune. Todos os Gaudiya Vaishnavas, quando falam, proferem os nomes de Rupa Goswami Pad, eles ficam completamente tomados de bem-aventurança, na lembrança do que Rupa Goswami Pad veio conceder. Because Rupa Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Rupa Goswami veio a esse mundo e satisfez todos os desejos de Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So for this regard, Narottam Das Thakur, he composed one slok and offered his Dandavat Pranam, lotus feet of Rupa Goswami Pad. Por conta disso, nosso Srila Narottam Das Thakur, um acharya na nossa linha, compôs esse verso prestando reverências e glorificando Srila Rupa Goswami. Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Jana Bhutale Sayam Rupa Kadamajjam Dadati Sapadantikam. Sri Narottam Das Thakur, very humble, in this verse explain, when will I receive the mercy of Rupa Goswami Pad? And he will give me shelter, his lotus feet. Então, Narottam Thakur muito humildemente fala nesse verso: quando é que Rupa Goswami Pad vai me dar sua misericórdia e permitir abrigar-me aos seus pés de lótus? Because Rupa Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Chaitanya Mahaprabhu. Porque Srila Rupa Goswami satisfez todos os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. But he took Srimati Radhika's complexion
and her mood. Mas Krishna veio nessa forma porque ele assumiu as cores do corpo de Srimati Radharani e também os humores dela. And because Krishna, he wants to relish three things from Srimati Radhika. Porque Krishna quer experimentar e saborear três coisas que só estão presentes e disponíveis a Srimati Radhika. First, that is called the Siradha Pranay Mahima. What is the glories of the divine love of Srimati Radhika towards Krishna? Primeiramente, ele deseja saborear e experimentar esse Siradha Pranay Mahima. Isso é, as glórias do amor que Srimati Radhika tem por Krishna. Second, Krishna always thinking, what is my beauty? And Krishna, Srimati Radhika always is releasing. Em segundo lugar, Krishna quer entender qual é a própria beleza que ele tem e como Srimati Radhika saboreia essa beleza dele. Or third, Krishna is thinking, when Srimati Radhika, she released my beauty and what kinds of realization coming in her heart. E por último, Krishna está pensando, eu quero entender o que acontece com Srimati Radhika, que tipo de felicidade ela sente quando ela experimenta o meu amor divino. For this regard, Krishna, he took Srimati Radhika's complexion and her mood and appeared in the form of Sachinandan Gaurahari. E por conta disso é que Krishna aparece nesse mundo na forma de Sachinandan Gaurahari, com humor e cor de Srimati Radhika. Then Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu, he relished the prema of Srimati Radhika. Então, nessa forma, Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu saboreou esse amor divino, prema, de Srimati Radhika. Then he distributed this prema to all the living entities. E aí ele distribuiu esse amor divino a todos os seres vivos. And apani asadi jivere bilaila. That means Chaitanya Mahaprabhu, he relished the highest prema of Srimati Radhika and simultaneously he distributed this prema to everybody. Então esse verso explica que simultaneamente Chaitanya Mahaprabhu saboreou o prêmio de Srimati Radhika e também o distribuiu para todos os seres vivos. And for this regard, you are looking the deities of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one hand raised and one hand down. E é por isso que quando a gente vê a deidade de Chaitanya Mahaprabhu, ele tem uma mão, a mão esquerda erguida e a mão direita para baixo. That means one hand he is taking the sweet nectar, divine love of Srimati Radhika. Her another hand he also giving to everybody. Isso quer dizer que com uma das mãos ele está pegando esse prêmio, esse amor divino de Srimati Radhika e saboreando, e com a outra ele está distribuindo. But this prema, love is very confidential. Mas esse amor transcendental, prêmio, é muito confidencial. Very few persons they understand the meaning of divine love, of Prakrita Prema. Pouquíssimas pessoas compreendem o significado de amor divino, esse aprakrita prema. Who knows about love? Quem aqui entende de amor? Because love, this word very confidential. Amor é algo muito confidencial. And in this material world, we are using this word love. That love is called temporary. Aqui nesse mundo material, quando falamos de amor, na realidade a gente está falando de um amor que é temporário. And also changeable. E que está sujeito a mudanças. This is true, wrong. Isso é verdade? Sim ou You não? love to whom? Quem é que você ama? Follow. Who is your best friend? Quem é o And seu you melhor love amigo? him. Você ama o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor You? amigo? É meu melhor amigo? What is it? You say, who is my best friend? You love him. Quem é o seu melhor amigo a quem você ama? Meu melhor amigo é aquele que me dá Krishna. Então, meu melhor amigo neste momento é Srila
Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj. My best friend is one who gives me Krishna. So at this time, you are his best friend. Listen, try to understand. Tente entender. In this material world, we are using this love. Então, nesse mundo material, a gente usa essa palavra amor. And you love your mother. A gente fala, eu amo minha mãe. You born from the womb your mother. Por quê? Porque você ama a sua mãe? Porque você veio do ventre dela. And your mother fed milk from his body, everything. E sua mãe te deu leite do próprio corpo dela. And you stay your father's love, mother's love, that is called Matri Prem, Pitri Prem. E porque você é criado por sua mãe e seu pai, você tem amor, você ama e tem amor da mãe e seu pai. Mata love, Pitra Prem. Then love with your friends, that is called Sakhas, many your friends. E aí você também tem amor pelos seus amigos. Then you are young and youth, love with whom? One girl. E aí você chega ali na adolescência e desenvolve amor por uma menina. This is your truth. Isso é As we verdade. discuss these material things. Isso é pra gente ver como é o amor nesse mundo material. Actually, why I'm saying this, all this love, this is temporary and changeable. Então isso quer dizer o quê? Que o amor nesse mundo material é temporário e está sujeito a mudança. One day you love to whom or who loved you, one day they will give up you. Em última instância, a quem quer que você ame agora, ou alguém que a ama agora, eventualmente vai te abandonar, vai te deixar. That means one by one they will give up this body. Por que isso vai acontecer? Porque um por um todos vão abandonar esse corpo material. Then you will feel separation. E aí você vai ficar sentindo falta daquela pessoa. Em separação. People they love dog. As pessoas amam cachorro. Because dog. G-O-D. D-O-D. We are not love God. We are love dog. Opposite. Não, então, Maharaj está fazendo trocadilho com dog, que é cachorro, e God, que é Deus. A gente, em vez de amar God, Deus, a gente está amando dog, que é cachorro. One day your dog will die or not. Pergunta é, será que seu cachorro vai morrer algum dia? Then you will feel separation. E aí você vai ficar triste. But if you love to God, God will never die. Mas, se você, em vez de amar dog, você amar God, Deus, aí tá tudo certo, porque Deus jamais morrerá. Have you heard God died? Alguém aqui já ouviu falar da morte de Deus? Que Deus morre? No. God is eternal and transcendental. Deus é eterno e transcendental. Atman, Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, and Atma never takes birth. Atma, soul, never also die. Então, no chamado Bhagavad Gita, Krishna fala a Arjuna que a alma não morre nem nasce. No jayate, no mriyate. And Atma never takes birth, or Atma will never die. Então, a alma, a Atma, jamais nasce ou morre. Or Bhagavan is called Atma, that is called Paramatma, super soul. How possible God will die? E Bhagavan, que é Deus, o Senhor Supremo, ele é Atma. Isso quer dizer que ele é Paramatma. Então é impossível que ele morra. So now our conclusion is coming, if you love to God, God will never die. Então, a conclusão é de que se você ama a Deus, tá tudo certo, porque Deus jamais morrerá. And for this Bible use this word, love is God. God is love. E por isso, God is the embodiment of divine love. Por isso a Bíblia fala que amor é Deus e Deus é amor. Deus é a personificação, a corporificação de amor divino. So that means you love to whom?
Isso quer dizer que quem você deve You amar? love to God, then your life will be successful. Você deve amar a Deus, assim sua vida será bem-sucedida. So now coming in this way, the love actual this word appropriate only for God. A realidade, então, é que essa palavra amor é somente apropriada quando utilizada em relação a Deus. And you understand? Você entende isso? And you love to God, then your life will be successful. Ame Deus e assim sua vida será bem-sucedida. Or in this material world, this love that is temporary, I am not saying this completely false, but that is what only temporary. Eu não estou dizendo que nesse mundo material não há amor, que o amor nesse mundo é falso. Não. Eu estou explicando que o amor nesse mundo é temporário. And also giving many distress and unhappiness also. E nesse processo de amor aqui nesse mundo há muito sofrimento e dor. So now coming in this way, just I want to come this subject, the Chaitanya Mahaprabhu is Krishna and he relished the highest prema of Srimati Radhika and the sprinkle drop that prema he distributed to everybody. Então, eu estava explicando como Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Senhor Krishna, que vem para esse mundo para saborear os humores da sua devota Srimati Radhika. E, simultaneamente, enquanto ele saboreava esse amor, ele também distribuía gotinhas, pequenas gotas desse amor divino. Because Chaitanya Mahaprabhu, he is called embodiment of munificent and magnanimous, and he is generous to give it to everybody. Take this prema. Então, se Chaitanya Mahaprabhu é a manifestação, a encarnação da compaixão e da misericórdia suprema. Now coming in this, what is that the prema? What that Chaitanya Mahaprabhu distributed to everybody? Então, nós podemos fazer a pergunta, mas então o que é esse prêmio, esse amor divino distribuído por Chaitanya Mahaprabhu a todos nesse mundo? And because this is very confidential thing, not conditional soul, they have no realization what is the prema, what is the love. A verdade é que isso é algo extremamente confidencial. As almas condicionadas desse mundo não têm capacidade de compreender, entender isso, não sabem disso. And so this prema tattva, love, this place, and Rupa Goswami Pad, he explained in his Grantha books. Então, Srila Rupa Goswami Pada explica sobre esse amor divino em suas composições, seus livros. And in this way, Rupa Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E através disso ele satisfez todos os desejos de Chaitanya Mahaprabhu. Especially Chaitanya Mahaprabhu told 6 Goswamis, they have to go Vrindavan and also manifest the pastime places of Krishna. That is called Lupta Tirtha Uddhar. Então, em especial, Chaitanya Mahaprabhu instruiu os 6 Goswamis que fossem a Vrindavan e reestabelecessem os locais de passatempos de Radha e Krishna. Krishna came in this material world how many years before? Há quanto tempo atrás Krishna estava nesse mundo material? You know? Você sabe? Chandra Devi. Chandra, você sabe quando Krishna Não. esteve aqui? I believe just from the beginning. Saying since the beginning of this world. Krishna came from Golok Vrindavan in this material about 5,000 years before. Krishna veio do mundo espiritual para esse mundo mais ou menos 5.000 anos atrás. How many years before? Quantos anos atrás? 5,000 years. 5.000. Because when Krishna departed from this material world, then Kali Yuga started. Now Kali Yuga about 5,000 years. Porque, na realidade, quando Krishna foi embora desse mundo, foi quando essa era que nós agora vivemos, a Kali Yuga, começou. Então, isso quer dizer que Kali Yuga também, né, já tem mais ou menos 5.000 anos. Satta Treta Dapar Kali.
Então há essas 4 eras: Satya Yuga, Yeah. Treta Yuga, But Dwapara Yuga e Kali Yuga. every Dapar Yuga Krishna, he does not come also. Mas And em- same way, Chaitanya Mahaprabhu, he does not come in every Kali Yuga. Mas você deve entender que nem toda Dwapara Yuga, né, que é dessas 4 eras, que é quando Krishna veio, Krishna vem. Nem todas elas. E Kali Yuga da mesma forma. Nem todas as Kali Yugas Chaitanya Mahaprabhu vem. Chaitanya Mahaprabhu, he comes only one day of Brahma. Então, Chaitanya Mahaprabhu só aparece nesse mundo uma vez a cada dia do Senhor Brahma. Eh? One day of Brahma means 100, 1000 Chaturjuga, Satya, Treta, Dapar, Kali. In this rotation, how many? 1000. Então, essas 4 elas são conhecidas como Chatur Yuga, né? São 4 eras. Satya, Treta, Dwapara e Kali Yuga. Então, elas 4 juntas dão uma Chatur Yuga. O dia do Senhor Brahma tem 1000 ciclos de Chatur Yuga. And the end of Dapar Yuga, then Krishna, he comes from Golok Vrindavan and performs sweet Leela. Então, no fim da última Dwapara Yuga, Krishna veio de Goloka Vrindavan e nos mostrou os seus passatempos divinos aqui nesse mundo. Then Krishna, he performs his Leela in this material world 125 years. E aí, quando Krishna veio, ele passou 125 anos aqui nesse mundo fazendo seus passatempos. That means at the end of Dapar Yuga, then Krishna again returned back his own abode, Golok Vrindavan. E aí, no fim dessa Dwapara Yuga, Krishna então voltou para a sua morada transcendental, Goloka Vrindavan. That means when Krishna departed from this material world to Golok Vrindavan, then Kali Yuga started. Então, quando ele foi embora desse mundo, no fim da Dwapara Yuga, foi aí que Kali Yuga começou, a era que nós vivemos agora. Or in the beginning of the Kali Yuga, then same Krishna, he comes in the form of Sachinandan Gaurahari. E aí, nessa Kali Yuga, na era seguinte, o mesmo Krishna vem para esse mundo novamente, mas ele vem na forma de Sachinandan Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu. So now come in this mathematical, our calculation, Krishna, he came in Dapar Yuga, and how many years before? 5000 years before. Então, a nossa matemática muito complicada é de que Krishna veio a esse mundo 5.000 anos atrás. Now Chaitanya Mahaprabhu has come. E agora Chaitanya Mahaprabhu veio. But when 5000 years passed, then Krishna's all the pastime place, that is called Lilastari, completely covered. Então, depois de 5.000 anos, né, que Krishna tinha partido desse mundo, muito tempo, todos os locais onde Krishna esteve e fez suas atividades, seus passatempos, ficaram encobertos. In this matter, now we are looking, every 200, 300 years passed, then everything is also changed. A gente pode até observar coisas que estavam presentes há 200, 300 anos já não podem mais ser encontradas. We are looking the big building, that things. After hundreds or after 200 years, then all the buildings also automatically destroyed. Então a gente vê como, né, em algumas centenas de anos prédios muito grandes, né, desabam, são destruídos, desaparecem. This is true. Now we are here looking. Não é Many verdade? also buildings. Então aqui, por exemplo, a gente vê muitos e muitos prédios. And after 100, 200 years, then it will be destroyed. Depois de 100 ou 200 anos, é muito provável que a maioria deles estejam destruídos. And that place again also new and house or building will come. E aí alguém vai naquele mesmo lugar e vai construir um outro prédio. And in the same way, when Krishna departed from this material world, 5,000 years, then all the pastime places of Krishna completely are covered. No one knows where the
pastime places of Krishna. E o que dizer então de 5.000 anos, né? Krishna esteve presente há 5.000 anos e, portanto, os passatempos de Krishna que foram executados em alguns locais, né? Agora a gente não consegue mais encontrar esses locais. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to 6 Goswamis, Rup Sanatan, especially, you have to go Vrindavan and manifest the pastime places of Krishna. Então, por causa disso, Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, instruiu os 6 Goswamis, em especial 2 deles, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, que fossem a Vrindavan e ali restabelecessem, encontrassem esses locais dos passatempos de Krishna. And they came in Vrindavan and they also manifested some pastime places of Krishna. Então, eles seguiram a instrução de Mahaprabhu e foram para Vrindavan e ali eles restabeleceram os locais de passatempos de Krishna. Here one thing I tell you, the Siddhanta, when bona fide Guru gives order his disciple, and simultaneously he gives power in his heart. Então, eu quero falar algo para vocês do nosso Tata Siddhanta. Quando um guru fidedigno lhe dá uma instrução, através dessa instrução, ele também está lhe dando a potência necessária para seguir aquela instrução. Just to give an example, Vou dar um perfect exemplo. example. Prabhupada, the Saimar Lilamrit Grantha, very clearly explain one thing, I tell you. Então, Srila Prabhupada fala num Grantha, Lilamrita? Prabhupada Lilamrita. Bhaktivedanta Sai Maharaj. É uma biografia de Srila Swami Maharaj chamada Prabhupada Lilamrita. Tem um exemplo. Once he came in Navadvip Dham Parikrama in Mayapur. Certa vez ele foi até a Navadvip Dham Parikrama. Srila Prabhupada Swami Maharaj foi a Navadvip Parikrama. That time Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada told to him. E naquela ocasião, seu guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada disse: You have to go Western country and preach my mission. Você tem que ir para o Ocidente e pregar minha missão. And that time Bhaktivedanta Sai Maharaj, he was householder, grihastha and also businessman. Naquela época, Srila Swami Maharaj, ele era um chefe de família e um homem de negócios. So he's thinking, how possible I will go Western country and preach Mahaprabhu's and message. E ele pensou, como é possível que eu vá para o Ocidente e pregue a missão e os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu? And he was thinking, that time Bhaktisiddhanta Prabhupada's very learned and scholar disciple also there. They are traveling around the world, here and there, they are preaching everywhere. E ele também estava pensando, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta tem tantos e tantos discípulos qualificados que conhecem tanto e já estão viajando por vários locais do mundo e pregando. Especially, what is his name? Bhakti Hridaya Ban Goswami Maharaj. He was very learned and scholar person. Em especial, ele lembrou de Bhakti Hridaya Ban Maharaj. Era um pregador perito e era um grande sábio, sabia muitas escrituras. And he came in, what do you call, Germany. Então, Srila Bhakti Hridaya Ban Maharaj, ele pregou na Alemanha. Only 7 days he learned German language and he gave nice lecture and in the aristocratic family. Then everybody becomes surprised. Quando ele chegou ali na Alemanha para pregar a missão e seguir as instruções de seu guru, em apenas 7 dias ele aprendeu alemão e numa assembleia de famílias muito ricas, aristocratas, ele pregou e todo mundo ficou muito impressionado com a pregação. Just to glorified how he preached in Western country. Então eu estou aqui mostrando as glórias da pregação feita por ele nos países ocidentais. And his English language, very strong language, high class language. Not without reading, but taking the Oxford or Cambridge dictionary, even English person cannot understand what did he speak. E até mesmo o nível do inglês que ele falava era tão elevado
que até uma pessoa que era nascida na Inglaterra, falava inglês desde o nascimento, não conseguia entender o que ele falava sem um dicionário de Oxford. And you can read. He's also now he's also English book. Even English person, they also are very difficult to understand about his Até hoje lecture. você pode ler um livro composto por ele em inglês. Pessoas que falam inglês precisam ter um dicionário ali do lado para entender o que está escrito. Why I'm saying it? Because that time when Prabhupada, Bhaktivedanta Prabhupada told to Sai Maharaj, you go Western country and preach. That means, where is Bhakti Hridaya Ban Goswami Maharaj? He preached. Or where am I? How possible? Então, por que eu estou falando de Bhakti Hridaya Ban Maharaj? Porque nessa época em que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta instruiu Srila Swami Maharaj, que na época era um chefe de família e homem de negócios, a pregar no Ocidente, ele imediatamente pensou, mas olha a minha posição e olha a posição de Bhakti Hridaya Ban Maharaj. Como é que eu vou poder pregar sequer alguma coisa parecida com o que ele faz? But after departure Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, about I think 30 or 40 years later he was in a country and he preached all over the world. Então, depois que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu desse mundo, entrou em Samadhi, depois de 30 anos que ele partiu, foi que Srila Swami Maharaj veio ao Ocidente e pregou. That means why I am saying this thing. When Guru gives the order to his disciple, then simultaneously he gives what thing? Potency in his heart. Por que eu estou falando disso? Porque isso é um exemplo de como, quando o Guru nos dá uma instrução, um Guru fidedigno, ele, através daquela instrução, também está nos concedendo a potência e o poder necessário para a gente seguir aquela instrução. But when that the potential will manifest, who knows? Only Guru and Krishna knows. Mas a questão é que quando essa potência vai se manifestar para você seguir, aí ninguém sabe, só Guru e Krishna. So now why I am saying, because Chaitanya Mahaprabhu ordered to 6 Goswamis, they have to go Vrindavan and you also manifest the pastime places of Krishna and Lilasthali. Então, dessa forma, Chaitanya Mahaprabhu instruiu os Goswamis que fossem a Vrindavan e reestabelecessem os locais de passatempos de Krishna, Krishna Lila Sthali. And second, Lord Chaitanya ordered to them, you have to manifest the Vigraha deities which are manifested by Krishna's great grandson Vajranath. Então, a segunda instrução dada por Chaitanya Mahaprabhu aos Goswamis é que eles também deviam reestabelecer as Vigrahas, as deidades de Krishna, feitas pelo neto de Krishna, Vajranath. And especially 3 deities of our Gaudiya Vaishnava, Tin Thakur, 3 deities, Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Em especial, há 3 deidades muito especiais para os Gaudiya Vaishnavas manifestadas por Vajranath, que são Govinda, Gopinath e Madan Mohan. Entendem? Krishna's great grandson Vajranath, he manifested the 3 deities. Então, Vajranath, que é o bisneto de Krishna, manifestou essas 3 deidades. That is called Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Essas 3 são Govinda, Gopinath e Madan Mohan. Madan Mohan, that is called presiding deities of Samandadhishthatri Devata. Então, Madan Mohan é Sambandha Adhisthatri Devata. Isso quer dizer que ele é a deidade que preside sobre Sambandha. Sambandha significa o conhecimento acerca do relacionamento transcendental. Or Govinda Dev, that is called the presiding deity of Avidya, process, bhaktis. E Govinda Deva é a deidade que preside a Abhideya. Isso é o processo de Bhakti. Or Gopinath, that is the presiding deity of Prayojan Tattva. E Gopinath é a deidade que preside Prayojan Tattva. Isso é a meta da nossa prática. So, Rupa Goswami Pad, he also manifested Govinda Dev. Então, Rupa Goswami Pad manifestou a deidade de Govinda Deva. There are so many leelas, and maybe later we will speak how Rupa Goswami Pad, he manifested the deities of Govinda Dev, Govinda Vigraha. Então há tantos e tantos passatempos, lilas,
né, sobre isso talvez a gente fale depois, né, como Srila Rupa Goswami Pad manifestou essa deidade de Govinda Dev. Our third Lord Chaitanya Mahaprabhu told to 6 Goswamis, they have to manifest and all the granthas and books. Então a terceira instrução dada por Chaitanya Mahaprabhu aos Goswamis foi que eles deveriam manifestar os granthas, isso é, os livros, as escrituras sagradas. Our fourth Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered to them, they have to preach about Vaidhi Bhakti and Raga Bhakti. E a quarta instrução dada por Mahaprabhu foi que eles deveriam pregar sobre Vaidhi Bhakti e Raga Nuga Bhakti. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave instruction to Sanatana Goswami Pad, he have to manifest one grantha, that is called Vaishnava Sadachara Grantha, good behavior of Vaishnava, that is called Haribhakti Vilas. Então, em especial, Chaitanya Mahaprabhu instruiu Srila Sanatana Goswami a escrever um grantha, um livro, uma escritura sobre o comportamento Vaishnava, Vaishnava Sadachara. E o nome desse grantha é Shri Hari Bhakti Vilas. And so, in this way, by the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then our Goswamis, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, dessa forma, pela misericórdia sem causa do próprio Chaitanya Mahaprabhu, os 6 Goswamis satisfizeram os desejos de Chaitanya Mahaprabhu. That means if you worship the Ganga, Ganges, what will do? Isso quer dizer, Taking the water of the Ganges, worship to Ganga. isso quer dizer que da mesma forma que quando a gente adora o Ganges, a gente deve adorar o Ganges com a própria água do Ganges, pegando essa água e oferecendo de volta ao Ganges, isso aconteceu com os 6 Goswamis e Mahaprabhu. Without the water of the Ganges, you cannot worship Ganga. Sem a água do Ganges, você não pode adorar o Ganges. In the same way, 6 Goswamis, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and with his mercy. E, da mesma forma, os 6 Goswamis satisfizeram os desejos de Chaitanya Mahaprabhu através da misericórdia de Mahaprabhu. Why I am saying? Because I told, the how 6 Goswamis, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because all they receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, a gente tem que entender isso, que eles conseguiram satisfazer Mahaprabhu por conta da própria misericórdia de Mahaprabhu. You understand? Entendem isso? So Chaitanya, why I am saying? Because Chaitanya Mahaprabhu, when he gave order to them to fulfill his 4 desires, then simultaneously Lord Chaitanya Mahaprabhu gave his potency, Shakti in their heart. Porque quando Sri Chaitanya Mahaprabhu os instruiu a fazer essas 4 coisas que nós falamos, ele também, através dessas instruções, lhes concedeu toda a potência necessária para seguir aquela instrução. Further I compare. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he gave order to Swami Prabhupada, Swami Maharaj. You go to Western country, preach. Then simultaneously he gave Shakti, potency in his heart. Então, da mesma forma que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta instruiu Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada a vir ao Ocidente e pregar, através dessa instrução ele também deu a potência, a Shakti necessária para que ele satisfizesse aquele desejo e seguisse aquela instrução. That is called the Guru Kripa. Without this mercy of Guru, you can't do anything. Isso se chama Guru Kripa. Sem a misericórdia de Guru, nós não podemos fazer nada. Understand? Vocês entendem isso? This is called the mercy of Guru. Guru Kripa. Guru gives potency in the heart of his disciple. Então, quando o Guru dá essa potência no coração do discípulo, essa é a misericórdia de Guru. Guru Kripa. But how receive this mercy of Guru? Mas como é que a gente vai fazer para receber, aceitar essa misericórdia dada por Guru? The condition is there. Há uma condição. If disciple heart is neat and clean, no hypocrisy and no duplicity, then you can receive the mercy of Guru. Otherwise not. Qual o requisito? O requisito é que o coração do discípulo esteja limpo e asseado.
livre de duplicidade e hipocrisia. Assim, ele vai estar apto a receber a misericórdia de Guru. And for this regard, Srimad Bhagavatam quoted one verse, Snigdhasya Sissasya Bruhime. Disciples should be what? Snigdha, means one's heart neat and clean. No any duplicity and no any hypocrisy. Então esse verso explica, né, do Srimad Bhagavatam, que o discípulo deve estar na condição de snigdha. Isso quer dizer que o coração dele deve estar livre de duplicidade e hipocrisia. Then you can receive the mercy of Guru and Krishna. Nessa condição você pode receber, aceitar a misericórdia de Guru e Krishna. But now your question is coming. Mas aí uma pergunta surge. Conditional soul, Baddha Jivas, their heart is full of anarthas, unwanted things. Mas as almas condicionadas que estão aqui nesse mundo, Baddha Jivas, elas têm um coração que está cheio de anartas, coisas indesejáveis. Especially conditional soul, there are 4 things are there. Em especial, as almas condicionadas desse mundo têm 4 características. Very carefully listen. Ouça com atenção. Then, what are the 4 things? Brahm, Pramad, Vipralipsa, Karanapata. Então, as 4 coisas são Brahm, Pramada, Vipralipsa e Karanapata. Brahm means illusion. Brahm quer dizer ilusão. Which is not true, you are saying that is true. Algo que não é real, você acha que é real. And as I call, mirage. Como uma miragem. When you drive your car, and you can see the sun reflected on the road, you are thinking the waves of water on the road. Por exemplo, quando você está dirigindo o carro num dia ensolarado, e aí os raios do sol refletem no asfalto, e você pensa que o asfalto está cheio de água. This is true. Vocês já tiveram essa experiência? You are thinking the waves of the water on the road. Você pensa que há ali várias poças de água. But when driving, but no water. Aí você continua dirigindo para frente e essa água nunca chega. That is called an illusion, Brahm. Isso é Brahm, ilusão. Which is not true. Aquilo que não é And verdade. creates your mind that as like true. E aquilo é falso, mas a sua mente pensa que é real. So now coming this a conditional soul first. That is called the Brahm, illusion. Então essa é a primeira característica de uma alma que é condicionada. Ela está numa condição de ilusão. Isso é Brahm. You are walking night time. Por exemplo, você está caminhando à noite. And completely dark night. Está completamente You escuro. look something also in front of you. They are thinking this is a snake. Aí você vê uma coisa se mexendo assim no chão à sua frente, você pensa que é uma cobra. Then you afraid. Aí você fica com medo. Then your torch, you see, that is not a snake. That is what? One stick in there. Aí você vai e liga a sua lanterna e aí você vê, não é uma cobra, é só um pedaço de pau. That is called Rosite, Rojute, Sarpa Brahm, or Sarpa Rojute Brahm. This is illusion coming. Então essa é um exemplo utilizado para mostrar a nossa condição de ilusão, onde a gente confunde uma cobra com uma vara e uma vara com a cobra. And conditional soul, these things also. They are thinking, I am this body, I am soul. This conception is not coming yet. Então outro exemplo de como essa ilusão se manifesta é que a gente pensa que nós somos esse corpo material e não que somos a alma. That Sanskrit word is Dehatma Buddhi. Então Deha Atma Buddhi. essa ilusão, tem uma palavra em sânscrito que fala Deha Atma Buddhi. Yesterday, 1 hour, I discussed this thing. You are not this body, you are soul. E ontem à noite, por 1 hora, eu expliquei aqui que você não é esse corpo, você é a alma. But very difficult to realize. Where the soul? Mas é muito difícil realmente realizar e compreender a alma. But again chanting holy names, then you realize you are not this body, you are soul. Mas por cantar os santos nomes continuamente, você vai de fato realizar que você não é o corpo, você é a alma. Jiver Sarup hoy, Krishna, Phala, come here. Phala. He nice, speaks very nice. Jiver Sarup hoy, Phala.
কৃষ্ণের নিত্য দাস কৃষ্ণের তস্যশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। হ্যাঁ, very nice. হ্যাঁ, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তস্যশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। প্রকাশ। Just he is learning. Good boy. Huh? Bom menino, tá aprendendo. Nice boy. How old are he? 5 years? 6 years. Good boy. Prahlad Maharaj is 5 years. You are now 6 years. Fala português. Prahlad Maharaj tinha 5 anos, você tem 6. You learn. Aprenda. So now coming in this way. Why I am saying this katha? The Brahm, first is a conditioned soul, that is called illusion. Então, Brahm, né, a alma condicionada tem essa característica de estar iludida. That is called, Sanskrit word, that is called Dehatma Buddhi. The bodily conception coming. Dehatma Buddhi. Então, nessa condição de ilusão, ela tem esse Dehatma Buddhi. Isso quer dizer essa concepção corpórea de achar que é o corpo. Second, that is called Brahm Pramad. Pramad means so much intoxicated, enjoy to material sense gratifications. E aí a segunda característica da alma condicionada é Pramad. Quer dizer que ela está completamente inebriada pelo desfrute material. And for this regard, Bhayam Ditya Vinaya, then fear coming in his heart. E aí por causa disso, Bhayam Ditya Niveshita. Quer dizer que o medo se manifesta no coração. Then coming Brahm Pramad, Vipralipsa, that is called cheating propensity. E aí a terceira característica da alma condicionada é Vipralipsa, isso é a tendência de enganar os outros. Or fourth, that is called Karnapatav. Karnapatav means all our senses, that is called imperfect. E aí, por último, a quarta característica é Karanapata, que significa que todos os nossos sentidos são imperfeitos. You understand? Brahm, Pramad, Karnapatav or Vipralipsa. Então, essas são as 4 características da alma condicionada: Brahma, Pramada, Vipralipsa e Karanapata. But by the causeless mercy of Guru and Krishna, then slowly all these four things will be removed from your heart. Mas, pela misericórdia de Krishna, todas essas coisas, essas 4 coisas vão ser removidas de seu coração. So for this, I have explained this way. The Chaitanya Mahaprabhu, when he gave order the 6 Goswamis, how many things? 4 things. Then it's same, and then Chaitanya Mahaprabhu gave also potency, Shakti in their heart. Então, voltando ao nosso kata original, Chaitanya Mahaprabhu deu essas 4 instruções aos Goswamis e através dessa instrução, essa potência, a capacidade para seguir as instruções foi também passada. Yeah, very clearly explained. And Chaitanya Chandroda Natakam Kavi Karnapur wrote this verse. Então, Kavi Karnapur fala nesse Chaitanya Chandrodaya Natakam. Kavi Karnapur. Kavi Karnapur. Kalena Vindavana Keli Varta Lupti Titang Kapetung Visesam Kripamritena Obhisichesa Deva Tatraiva Rupancha Sanatanancha. Chaitanya Mahaprabhu, he gave order Rup and Sanatan. They have to go Vrindavan and manifest the 4 things, especially pastime places of Krishna and deities, Vigraha, and Granthas, books, and Vidhi Marga and Rag Marga Prachar. They came in with Vrindavan, and for this regard they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então esse verso está explicando como Chaitanya Mahaprabhu deu essa instrução aos 6 Goswamis
essas 4 instruções que eles deviam, primeiramente, ir a Vrindavan e estabelecer os locais de passatempos de Radha e Krishna, estabelecer os granthas, né, as escrituras sagradas, estabelecer as deidades e, por último, pregar sobre Raga, Nuga e Vaidhi Bhakti. Because Rup Sanatan, they absolutely surrender lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E assim eles satisfizeram o desejo de Mahaprabhu, porque eles são completamente rendidos aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Just I little bit tell you about Rup Sanatan. Então vou falar um pouco sobre Rupa e Sanatana. They born in high class Brahman family. Eles nasceram em uma família de brahmanas de alta classe. Then Rup Sanatan and his younger brother Anupam. Then they came to Ramkaligaon and staying in there. Then they also Rup Sanatan, they become the Prime Minister and Financial Minister of Muslim King Hussain Shah. Então, Rupa Sanatana e seu irmão Anupam foram morar no local chamado Ramkeligam. E lá eles se tornaram o Rupa Sanatana, o primeiro-ministro e o ministro de finanças do rei muçulmano Hussain Shah. Rupa Goswami, Sanatana Goswami Pad is the Prime Minister of Muslim King Hussain Shah. Então, Sanatana Goswami era o primeiro-ministro desse rei Hussain Shah. Rupa Goswami Pad, he was the finance minister of King Hussain Shah. E Rupa Goswami Pad era o ministro da fazenda, o ministro das finanças de Hussain Shah. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came in Ramkaliga, Quando Chaitanya Mahaprabhu chegou ali naquele local, Ramkeligam, and then they completely surrendered lotus feet to Lord Chaitanya Mahaprabhu. eles se renderam completamente aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. And they recited one slokas and glorification about Lord Chaitanya Mahaprabhu. E eles então recitaram um verso, um shloka em glorificação a Chaitanya Mahaprabhu. What sloka? Qual foi o shloka? See, Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha. What is the meaning? You know this? Então, eles recitaram esse verso para Chaitanya Mahaprabhu. Namo Mahavadannaya. Primeiro eles estão prestando reverências a esse Chaitanya Mahaprabhu, que é Mahavadannaya, supremamente misericordioso. Krishna Prema Pradayate, que ele concede esse Krishna Prema. Krishna Prema Pradayate, Krishna e Krishna Bhakta, que ele veio, né, ele é o próprio Krishna que veio na forma de devoto de Krishna. Krishna Chaitanya Namne. Ele é, esse Krishna agora é Chaitanya, então eu presto reverências a ele. Gauratise Namaha. Gauratise Namaha. Gauratise means I pay my obeisances, and who receive and Srimati Radhika's fresh complexion. Então, Gauratise, Tisa means complexion. Então, Gauratise Namaha, no fim fala isso, que quer dizer que presta reverências a esse Chaitanya Mahaprabhu, que na verdade é Krishna que recebeu a cor, a complexão, a cor corpórea de Srimati Radha. Understand? Then Chaitanya Mahaprabhu very pleased with them. E aí Chaitanya Mahaprabhu ficou extremamente satisfeito com ele. Then Chaitanya Mahaprabhu changed their name. Before their name, Amar, Santosh and Amar. Então, primeiro, né, o nome deles era Amar e Santosh. But Muslim king changed their name. Mas o rei, Sagar Malik and Dabir Khash. e aí o rei muçulmano, depois de os trazer para fazer parte do ministério, mudou seus nomes para Sakar Malik e Dabir Kash. But Lord Chaitanya Mahaprabhu gave their name Rup and Sanatan. Então, depois que eles encontraram Mahaprabhu e falaram esse verso, Mahaprabhu lhes deu os nomes de Rupa e Sanatana. That is called Nam Sanskar. Isso é conhecido como Nama Samskar. When you receive Diksha mantra, that is called
some impression, sanskar in there. Then especially 5 types of impression, sanskar. Quando você recebe os Diksha Mantras, há ali um samskar, em especial 5 tipos de samskar. And one sanskar name is called Nam Sanskar. E um deles é Nam Samskar. And you have to receive spiritual name which is related with Krishna's sweet name. And Então, esse samskar, isso é uma impressão, né? Então é importante que você receba esse Nam Samskar. Isso é, você deve receber um nome espiritual que está relacionado aos doces nomes do Senhor Supremo. Nam Sanskar is important. Otherwise, just coming into your mind and taking this name. No. Nam Sanskar is there also. Então, esse nome é muito importante. De outra forma, o que é que vai vir à sua mente, né? Então, esse Nam Sanskar, esse receber o nome espiritual é extremamente importante. Later we discuss Haribhakti Vilas and Satkriya Devika. Discuss these things, Nam Sanskar. Então, And that Nam should be related with Krishna or Srimati Radhika's their Leela. Então, no Hari Bhakti Vilas e no Satkriya Devika explica sobre Nam Sanskar. E o que é explicado lá? É explicado que o seu nome deve ser relacionado aos doces passatempos de Radha e Krishna. And as like Ajamil, he gave his son's name Narayana. Como, por exemplo, Ajamil, que deu o nome ao seu filho de Narayana. So Srimad Bhagavatam discusses Putvo Charito Namu Grinan. Ajamil just chanted his son's name Narayana and he attained to Vaikuntha. Então, no Srimad Bhagavatam é explicado como Ajamil, simplesmente por falar o nome de seu filho, cantar esse nome Narayana, ele alcançou Vaikuntha, os planetas espirituais. When Jamadutas and Vishnudutas, they also discussed these things. Então, no momento da morte de Ajamil, os Jamadutas chegaram ali para levá-lo para os planetas infernais, e aí os Vishnudutas vieram dos planetas celestiais e ali eles discutiram sobre essa questão. Jamadutas, they told, Ajamil, he chanted his son's name Narayan, not Vaikuntha's Adipati Narayan. Então os Jamadutas falaram, olha, a gente vai levar ele para os planetas infernais porque esse nome que ele cantou não foi Narayana Adipati, né, de Vaikuntha. Ele falou Narayana, que é o nome do filho dele. You understand or not? Vocês entenderam isso? Vishnuduta told, this is true, but whose name is first? Mas aí os Vishnudutas falaram, ok, isso é verdade, mas esse nome Narayana foi dado a quem primeiro? Narayan name is eternal and transcendental. O nome de Narayana é eterno e transcendental. Anyhow, if you chant Lord's name, you will deliver from this material world. De qualquer forma, se And free você from all kinds of sinful activities. canta os nomes do Senhor Supremo, você vai ser libertado desse mundo material. Vai ficar livre de todas as coisas ruins. So, Ajamil, when he chanted his son's name Narayan, that moment, all his sin, pap automatically were destroyed. Então, Ajamil, por ter cantado os nomes do Senhor Narayana, imediatamente ali, todos os seus pecados, todas as coisas ruins foram destruídas. You understand? This is Nam Mahima. The glories of holy names, how is it powerful? Isso é Nam Mahima. Isso é as glórias dos santos nomes. O quão poderoso os santos nomes são. But some Vaishnavas explain, Ajamil, he has 10 sons in the womb of that prostitute lady. Então, a gente ouve também como Ajamil teve 10 filhos com a prostituta. But his last son, what is called? And his youngest son, why his name is Narayan? Why not others' name? Então, é explicado lá porque, depois de ter 10 filhos com aquela prostituta, o seu 11º, o filho mais novo, recebeu esse nome de Narayana. Question is coming, Ajamil, how many sons? 10. But why his youngest son name is Narayan? Então a pergunta pode surgir, Ajamil teve 10 filhos, mas por que o último filho dele, o mais novo, tinha esse nome de Narayana? Why who gave his name? His son's youngest son named Narayan. Quem deu esse nome ao filho mais novo dele, esse nome de Narayana? And in this context, some Vaishnavas explain this. Actual, one great sadhu came in his cottage. Então os Vaishnavas explicam
que um grande sadhu chegou ali até a morada de Ajamil. What is sadhu name? Eh? And that time, that sadhu actually gave the name, Ajamil younger son name, Narayan. E, na realidade, foi esse sadhu que foi ali que deu esse nome de Narayan ao filho mais novo de Ajamil. And Ajamil again and again chanted his son's name, Narayan. But when first time he chanted his son's name, Narayan, then all his sin also destroyed. Então, assim, Ajamil estava sempre cantando o nome de seu filho Narayan, Narayan, Narayan. E simplesmente na primeira vez que ele cantou esse nome, ele foi libertado de todos os seus pecados. And again he chanted his son's name, Narayan, Narayan, Narayan. That creates the Sukriti. In this Sukriti, then he got the association of Sadhu Vishnudutas. Então, porque ele cantou esse nome repetidas vezes, ele gerou Sukriti. E porque ele teve esse Sukriti, ele recebeu a associação dos sadhus, Vishnudutas. Because this Nam Sanskar is very important. Por isso que esse Nam Samskara, essa impressão que vem através de receber o nome espiritual é muito importante. If you keep your son's name Narayan, Vishnu, Govinda, or your daughter's name, you can keep Radha, Lalita, and this Nam Sanskar is very powerful. Então, se você nomear seu filho Radha, sua filha Radha, Lalita, seu filho Govinda, Narayan, Vishnu, isso é muito, muito importante, muito bom. Or here, why I am saying? Because Lord Chaitanya Mahaprabhu gave Rup Sanatan, what name is called? Rup and Sanatan. First their name Amar and Santosh. And then Muslim King changed their name. Muslim name? Dabir Khas and Sakar Malli. Then Chaitanya Mahaprabhu gave their name Rup and Sanatan. Então, dessa forma, foi assim que Chaitanya Mahaprabhu deu esses nomes, Rupa e Sanatan. Primeiro eles eram Amar e Santosh. Depois o rei muçulmano Hussain Shah deu os nomes de Sakar Malik, Dabir Kash. E aí Mahaprabhu, quando os conheceu, lhes deu o nome de Rup Sanatan. Isso é Nam Samskar. But Lord Chaitanya Mahaprabhu gave Rup Sanatan. Sanat, this is especially discuss about Rupa Goswami. Então ele deu esses nomes Rupa Sanatan. E nós queremos em especial falar sobre Rupa Goswami. And who is Rupa? Quem é Rupa? Rupa means is what? Complexion, form. O que significa Rupa? Rupa significa forma. This is transcendental. Rupa Goswami, Rupa Manjari. Transcendental, Rupa Goswami é Rupa Manjari. For this regard, Kavi Karnapur, he also composed one verse, glorification about Rupa Goswami. E por isso, Kavi Karnapur também compôs um verso de glorificação a Rupa Goswami. What is saying? Priya sasarupe daita sarupe prema sarupe sahajati rupe nijano rupe prabhure karupe tatano rupe sabilasa rupe. Everything rupe. Então, belíssimo verso, tem Rupa em todos os cantos. Priya sarupe. Primeiro fala Priya Sarupa. Because Rupa Goswami Pada, very near and dearest of Sarva Damodar also. Primeiramente porque ele é muito querido e próximo a Sarupa Damodar. Priya Sarupa. Or there are many meanings. Tem muitos In significados. our acharyas, they explain very beautiful sloka. Everybody have to learn. Então, esse verso é muito, muito belo. Nossos acharyas explicam. Daita Sarupe. Dayate, dayate, diyate, iti daita. Very near and dearest of Srimati Radhika. Então, Daita Sarupa. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito, muito próximo e querido a Srimati Radhika. And Prema Sarupe is the direct manifestation of Prema Sarupa. E ele é também Prema Sarupa. Isso é, ele é a manifestação direta da natureza desse amor divino. And Sahajat Rupe. Sahaj means spontaneous. And very nearest and dearest. Então, depois Sahajati Rupa quer dizer que ele é espontâneo e muito próximo e querido. And one who realized his heart. Quer dizer que ele compreendeu o coração. Nijanu Rupe, Nijo Anurup. According to his own
realization and manifested his form. Então, Nidjana Rupe, isso quer dizer que de acordo com a realização que está ali presente em seu coração, essa forma é manifestada. And Vilasa Rupe, Tatanu Sabilasa Rupe, Tatano Rupe, Sabila Tatanu Vistar. Prabhu Reka Rupe is completely what? In the non-difference from Chaitanya Mahaprabhu. Então, Prabhu Reka Rupe quer dizer que ele é não diferente de Chaitanya Mahaprabhu. That means that Chaitanya Mahaprabhu, he gave all his potency in his heart. Sakti. So Sakti Maturda Aveda. Então, isso quer dizer que Chaitanya Mahaprabhu deu toda a sua potência em seu coração. Então, Shakti Maturda Aveda, isso quer dizer que a potência do Senhor e o Senhor não são diferentes. As like Lord Narayan. Assim He como gave Narayana. all his potency in the heart of Brahmaji. Quando o Senhor Narayana, no momento da criação, ele deu toda a sua potência no coração de Brahmaji para criar esse mundo. Then Brahmaji, he creates everything. E aí Brahmaji pôde criar tudo. Srishtikarta, he creates. Ele é responsável pela criação. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu invested all his potency in the heart of Rupa Goswami. Então, da mesma forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu colocou toda a sua potência, todo o seu poder no coração de de Rupa Goswami. As like first look of Srimad Bhagavatam. What are they? Janmadasya jata nadi tartasya viggasarat tene brahma hrida adi kavai mujjante jat surayo. Adi kavai. Adi Kavi means Brahma. Here Adi Kavi means Chaitanya Rupa Goswami Pada. Então, nesse verso chamado Bhagavata, o primeiro verso fala sobre Adi Kavi, que é o Senhor Brahma. Mas aqui, nesse caso, Adi Kavi é Sri Rupa Goswami. That means Chaitanya Mahaprabhu invested all his potency in the heart of Rupa Goswami. Então, esse Adi Kavi, explicado no chamado Bhagavatam, ele se refere ao Senhor Brahma, que é quem recebeu, foi o primeiro a receber essa potência original do Senhor. E aqui, nesse caso, o Adi Kavi é Rupa Goswami. Por quê? Porque foi ele quem recebeu essa potência do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So for this regard, Rupa Goswami Pada, he manifested all Prema Tattva Bhakti Tattva. E por conta disso aqui, o Sri Rupa Goswami Pada manifestou todo a Prema Bhakti Rasa Tattva. So for this Prabhu Reka Rupe, then Tatanurpe, Tatan means manifest, Vistar. E aí depois, Tatana Rupa, isso quer dizer que Rupa Goswami manifestou esse kata. Then Sabilasa Rupe, is Bilas Murti, direct Bilas Murti of Srimati Radhika. E por último, Savilas Rupa quer dizer que ele é diretamente essa Vilas Murti de Srimati Radhika. That means Rupa Manjari, who is that Manjari? Srimati Radhika herself manifested in many forms. Isso quer dizer que Rupa Manjari é essa manifestação direta da forma de Srimati Radhika. Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vistar Bhaja Nija Rupa Taya Kalabhi. Nija Rupa Taya Kalabhi. And Radhini Shakti Srimati Radhika. Srimati Radhika, she is called the pleasure potency of Krishna. Então, Srimati Radhika, ela é a Radhini Shakti de Krishna. Isso ela é a potência de prazer de Krishna. But without many consorts, Krishna is not happy. Mas sem ter várias consortes, Krishna não fica feliz. Though Srimati Radhika can fulfill all the desires of Krishna. Apesar de Srimati Radhika ser capaz ela sozinha de satisfazer todos os desejos de Krishna. But without many consorts, Krishna will not happy. Mas sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. Bahu kanta bina nahi rasare ullas. Without many consorts, Krishna is not really happy. For this regard, Krishna's pleasure, Srimati Radhika manifests many forms. Sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. E por conta disso, Srimati Radhika manifesta várias e várias formas. Srimati Radhika first she manifests in the form of 8 Sakhis, Lalita, Visakhai, Sudevi, Rangadevi, Tungavidya, etc. Então, primeiro, Srimati Radhika se manifesta na forma das 8 Sakhis, Lalita, Vishaka, Tungavida, Chitra, Sudevi, Champaklata. Then she manifests many Sakhis and Manjaris also. E
Depois ela manifesta muitas outras sakis e manjaris. And Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Prishta Sakhi, Prana Prishta, many types of Sakhi. Então tem vários tipos de sakis, Nitya Saki, Prana Saki, Presta Saki, Prana Presta Sakis. Actually, Rupa Manjari means is one, non-different from Srimati Radhika. Então, Rupa Manjari significa que ela é não diferente de Srimati Radhika. And actually, Srimati Radhika se manifests in the form of Rupa Manjari. Na verdade, Srimati Radhika se manifesta nessa forma de Rupa Manjari. So for this here explained in this way, Savilasa Rupi. É por isso que aqui explica Savilasa Rupi. As like Krishna is one, Ekameva Parama Tattam, Savika Chinta Sata Sarupa Tadrupa Viva, Jiva Pradhana Rupena, Surja Surja Mandala Tadrasmi Pradicchavi Rupena, Chaturdha Avatistate. Lord is one, but he manifests four forms. Então, assim como Krishna, ele é um, ele manifesta e manifesta quatro formas. In the same way, Srimati Radhika, for the pleasure of Krishna, manifested many forms. E da mesma forma, Srimati Radhika, para satisfazer Krishna, para dar prazer a Krishna, ela manifesta inúmeras formas. Maybe we will be discussed tomorrow more. Amanhã a gente vai continuar falando. Bolo Radharani ki Jai Jai Sri Radhe. Bolo Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Radhe Radhe. Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Radha Rani ki Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Hello Jai Radha Rani Jai Brajabala Jai Sana Sundar Jai Nandalala Jai Sundar Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Hello Radhe 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 Hare Radhe Radhe Jai 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 Sri Radhe Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Srimad Bhaktivedanta Maharaj ki jai, Vishnu Gurudev ki jai, Gopal Dev. Okay, now take prasadam. Agora vamos tomar prasad. Mahaprasadam ki jai. You want to cante mala, japa mala? Então, se alguém aqui quiser cante mala, japa mala para poder começar a cantar os santos nomes, por favor se aproxime, Maharaj pode lhe dar uma cante mala, japa mala, se você tiver desejo de começar a cantar os santos nomes Hare Krishna. So he will learn tomorrow. Which slok? Rishi Chaitanyam Manobhishtam. He will learn tomorrow. Many slok. Hola, Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Jena
भूतले स्वयं रूपः तदा मध्यम ददाति सपदान्तिकम् ददाति सपदान्तिकम् Good Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Janam Bhutali Swayam Rupa Kada Madhyam Dadati Sapadantika. Good enough. Just now learn as like parrot. One day come. One day understand or not? We first chant Mama, Papa. But he does not know what is the meaning of Papa. But later you understand. Okay. Everybody chant holy names. Todos cantem os santos nomes. Don't forget to Krishna. Não esqueçam de Krishna. Não se encabule, viu? Quem quiser chegar perto do Maharaj. Quem quiser chegar perto e fazer uma pergunta, falar qualquer coisa, oportunidade hoje. Quem quiser saber mais sobre a filosofia, também tem os livrinhos aqui, tem o Dasa Fest, é um tempero que a gente usa bem legal. Lila, né? Sardinha de japa, tá bom? Aqui na